O ano era 1995. Foi quando eu comecei a trabalhar no McDonald's. Era vésperas do meu aniversário de 18 anos e eu consegui um emprego lá de atendente de lanchonete. E eu vou te dizer que no começo eu achava, eu tinha vergonha de trabalhar lá, porque o que os meus amigos iriam achar, né, de eu trabalhando como atendente de lanchonete. Mas eu vou dizer para vocês que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive em toda a minha vida, e tudo que eu vivi por lá e o que eu aprendi por lá eu carrego até hoje. Primeira coisa que eu acho que é importante dizer no McDonald's é que antes de você encarar a linha de frente, você passa por um treinamento. E esse treinamento, ele, para funcionários novos, na minha época, né, eu não sei como é que tá hoje, mas eu passei por um treinamento de 3 meses. E esse treinamento ele era dividido em duas etapas. A primeira etapa era a etapa da cozinha. Então você tinha que aprender todos os procedimentos, todo o passo a passo e de todas as estações que são compostas a cozinha. Então tinha a estação lá de chicken nuggets, tinha a estação do filé de peixe, né, que na época ainda vendia o McFish. Tinha a estação da chapa, era onde você fritava os hambúrgueres. Tinha a estação da tostadeira, que era onde você caramelizava os pães. A estação da condimentação, que era onde você colocava os ingredientes no lanche. Ou seja, tinham várias estações na cozinha e você ficava aproximadamente uma semana em cada estação, fazendo o treinamento. E no final da semana você era avaliado por um treinador ou por um coordenador, né, de equipe. E caso você tirasse uma nota acima de 85, você então estava apto para passar para uma próxima estação. Não tinha assim uma rotatividade igual, então, sei lá, entrava 5 funcionários novos, cada um era designado para uma estação e depois ia fazendo essa troca das estações. E posterior à conclusão da área da cozinha, você era submetido ao treinamento pela área do atendimento ao cliente. Então você começava sempre, e esse sim, você começava sempre pelo lobby, que é o salão de alimentos, né, o salão de refeições. E lá você aprendia então a como tratar o cliente, como ajudar os clientes com as bandejas, o momento que você tinha que compactar o lixo, fazer a limpeza. Depois do lobby você passava pelo quiosque de sorvetes, então aprendia a fazer as casquinhas. E ali naquele momento, porque o lobby nem tanto, né, não tinha tanto contato com o cliente, mas ali naquele momento, no quiosque das sobremesas, é que você partia para o primeiro contato efetivo com o cliente, né? E depois da área da sobremesas, você ia então para o caixa. Então o caixa ele sempre foi a última estação que você passava por treinamento. Isso tinha uma explicação clara lá para eles, porque você precisava saber tudo sobre todos os produtos que tinham na loja para você poder vendê-los para o cliente quando ele estava ali na sua frente, no tete a tete. E é por isso que o caixa então era a última estação que você passava de treinamento. E essa estação do caixa foi uma estação onde me chamou muita atenção. Primeiro porque o treinamento se estendia um pouco mais, eram uns 10 dias. Segundo porque você passava, no caso do treinamento do caixa, você tinha materiais teóricos que você precisava ler. Então você passava depois por uma prova teórica, depois você ia para a prática. E dentro desse material teórico, você tinha apostilas e você também tinha alguns vídeos. Em um dos vídeos, eu lembro até hoje, me chamou muita atenção. Tinha uma atendente mulher e um atendente homem que estavam lá dividindo um caixa cada um no McDonald's. Eles eram funcionários do McDonald's. E a moça, ela estava com um problema familiar e aquele dia ela não estava bem. Então todos os clientes que chegavam para
comprar o seu lanche, ela não, ao invés dela fazer todo o procedimento na época, né, a gente fazia uma sugestão de venda, que tal McLanche Feliz, que tal um Big Mac, né, que tal a Mac Oferta 1, né? Não, ela chegava e falava, oi, boa tarde, o que você quer? Então a pessoa fazia o pedido, escolhia alguma coisa, ah, tá bom, toma aqui seu troco. Ela não agradecia, ela não dava bom dia. E nesse dia, ela acabou o expediente dela e ela conversou comigo. Nossa, o dia hoje foi péssimo, só teve clientes horríveis hoje que eu atendi e tal. Mas ó, bom, até amanhã, tudo mais e tal. Ela saiu da loja e ela foi para o shopping para ela comprar um sapato. E eis então que a funcionária que a atendeu na loja de sapatos também a tratou com frieza. Não deu nenhuma sugestão, perguntou para ela, oi, o que você quer? Ah, eu vi aquele sapato, mas eu queria ver se você tinha alguma outra coisa. Ela falou, não, eu só tenho aquele sapato, qual é o seu número? Então assim, a vendedora de sapatos a atendeu como ela atendeu os clientes na loja. E aquilo a marcou muito, ela falou, nossa, como que ela pode atender alguém assim? E aí ela começou a lembrar do dia, e aí ela percebeu que ela tinha feito o mesmo com os clientes. E lá no McDonald's, como muitos de vocês sabem, tem o lema, né? O cliente sempre tem a razão. Lá, o cliente sempre tem a razão. Então o McDonald's, ele determina os processos, o processo lá ele é muito rígido, ele é muito flexível. Na época que eu trabalhei lá, todo comando que você recebia de um superior, você tinha que responder com ok, obrigado. Era como se fosse um exército. Então, os procedimentos eram muito rígidos. Então, todos os clientes que entram no McDonald's ou que entravam no McDonald's, né, na ocasião, eles já sabiam o que esperar, eles já sabiam qual era o procedimento. Então, o McDonald's ele sempre foi muito rígido nisso e ele sempre deixou os processos muito claros. Então, o que diferenciava de uma determinada loja X ou Y era o atendimento. E o McDonald's também buscava essa padronização de atendimento. Obviamente, algumas lojas eram melhores, outras não, mas ele sempre buscava isso. E isso me marcou muito. Então, eu fiquei lá por 5 anos. Então, desde o momento que eu saí para o mercado de trabalho, eu utilizei sempre a ideia do McDonald's de atendimento, a ideia do McDonald's de atenção, a possível antecipação de problema para ajudar clientes, fornecedores, amigos, a família. Então, foi uma baita escola para mim e eu agradeço até hoje por ter vivido essa experiência. E você, teve alguma experiência que te marcou? Me fala aqui nos comentários. Tamo junto.